E nessa noite eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de atitudes que nos levam a Deus. Nós aqui cantamos, né? O que fazer, o que dizer quando Ele vem aqui. O que você faz? O que você faria quando Ele vem, quando Ele está aqui, o nosso Deus? Muita gente não tem a resposta, se surpreende quando Deus age em nossa vida. Mas como é que você se aproximou de Deus? Cada um tem uma forma. Muitos nasceram num lar cristão. Nem todos. Mas mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, muitas vezes querem ter experiências próprias, que é próprio do ser humano por causa do livre arbítrio que Deus deu. E as pessoas então correm um grande risco. Outros, porque ouvem muitos testemunhos de pessoas, acabam então entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Mas há também aqueles que esperam a sua vida chegar ao fundo do poço. E quando não tem outra saída, procuram Jesus. Eu, na verdade, fui encontrado por Jesus pelas duas coisas. Eu estava lá no fundo do poço e comecei a lembrar dos testemunhos de pessoas que haviam me falado da mudança de vida que aconteceu a partir do momento que entregaram a sua vida a Jesus. Mas a verdade é que desde que Deus criou o homem e deixou ele livre para pensar e para agir, que o homem tem andado pelos caminhos que ele quer. E há muitas passagens bíblicas que falam deste assunto. E a verdade é que a maioria dos homens e mulheres querem ter a sua maneira de viver e de agir. Mas Deus, Ele não cansa de nos orientar. Lá no passado, já a palavra de Deus diz assim, então, quando? Hoje, começarão a procurar o Senhor, vosso Deus, e haverão de encontrá-lo, quando o procurarem de todo o vosso coração, com toda a vossa alma. E quando estiverdes em angústia, em dificuldade, e essas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus, ouvirás a sua voz e obedecê-lo-ei. Isso é o que acaba acontecendo com muitos homens. Por melhores que se imaginem, sejam, ou têm grande poderio econômico, poderio social, político, certamente só se realizarão se entregarem a sua vida a Jesus. Então, muitas são as atitudes que nos levam a Deus. Deus propicia para que entendamos e aceitamos isso como um relacionamento, por mais contundente que seja. Deus quer o melhor para nós. E então eu quero, para servir de base para a nossa conversa, eu quero falar sobre a atitude de um homem que se encaminhou para Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Você pode ler na sua Bíblia impressa, ou aí no smartphone, no iPad, na Bíblia do seu vizinho, ou aqueles que quiserem só ouvir, vamos ficar ouvindo. Então, Marcos 5, 21 e 22. Depois nós vamos pular lá para o 35
até o 42. Mas Marcos 5, 21. Então, é uma passagem muito interessante mesmo. Abra sua Bíblia aí, então. E essa passagem, ela fala da seguinte forma: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Ele prostrou-se aos seus pés. Vamos lá para o 35 agora. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Jairo, a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus não fez caso daquelas palavras. Ele disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Mas quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Então, riram-se dele. Aí no versículo 40, riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Meu Deus e meu Pai, essa é a palavra que testemunha de mais um dos grandes milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos entender cada dia mais a Tua boa e perfeita vontade e queremos praticá-la, Pai. Por isso, nesta noite, continue a falar conosco nesse texto das Escrituras. E eu declaro vitória e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui então fala de Jairo. Apresenta Jairo, né? O chefe, o líder de uma das sinagogas dos judeus. As sinagogas, elas surgiram no período intertestamentário, de aproximadamente 400 anos, entre o Velho Testamento e o Novo. E elas, embora fossem sinagoga dos judeus, as características dela se assemelhavam em estilo romano e grego. E não eram grandes prédios, mas prédios relativamente pequenos e funcionavam mais como escola das Escrituras, mas também era aproveitado para cultos. Mas assim, numa forma decadente de como era o culto judaico, né? O culto israelita. E esse Jairo, então, homem culto, poderoso, né? E tinha muitos títulos. Era um profissional muito inteligente, famoso, admirado, rico, mas
Queridos, quando acontece o mas na nossa vida, é porque Deus quer fazer algumas mudanças. Então, tudo isso que eu falei a respeito de Jairo, cai por terra quando surge o mas. Mas, quando o problema bateu na porta da casa de Jairo, ele caiu em si, literalmente. Então, no momento em que a sua filhinha começou a entrar em coma, ele não aguentou mais, não suportou mais, e deixou de lado o seu orgulho, o seu poder, a sua fama, toda a sua cultura, todos os seus diplomas, o poderio econômico, a tradição, a religiosidade, e ele reconheceu que nada daquilo que ele tinha podia restituir a saúde da sua filha. Nada traria a sua filha de volta. Qual foi a decisão dele? Ele foi procurar Jesus. E quando ele tomou essa decisão, os amigos que estavam com ele, aqueles mesmo que disseram, olha, tua filha já morreu, larga esse negócio para lá, volta lá para a tua casa, vai enterrar tua filha. Aqui também, eles foram contra ele procurar Jesus. Por quê? Porque há um tempo atrás, ele, Jairo, o chefe daquela sinagoga, o líder que tinha poder naquela cidade, houve um dia em que, num dia de sábado, entrou naquela sinagoga uma mulher encurvada. 18 anos que ela era escrava do diabo, um espírito maligno dominava ela e não deixava ela levantar a cabeça nem se levantar. E ela entrou lá naquela sinagoga, aonde Jairo era o líder. E o Senhor Jesus estava lá. Onde Jesus está, acontecem mudanças. E Jesus colocou a sua mão sobre aquela mulher, 18 anos escrava daquele problema, e disse, mulher, estás livre desse problema, em nome de Jesus, saia dela. Aliás, ele não falou em nome de Jesus, é o que falei, né? Saia dela, espírito imundo. E a mulher se levantou. Se levantou e ficou normal. E o dito cujo, Jairo, falou, olha, nós temos 6 dias por semana em que podemos trabalhar. Mas hoje não, hoje é sábado. Você não podia ter feito isso com essa mulher. Jesus Cristo falou, hipócritas, no dia de sábado vocês também levam os seus animais, as vacas, os cavalos, os burros, seu jumento, para tomar água e para almoçar. Quanto mais essa mulher, filha de israelitas, que estava presa há 18 anos, e mais, queridos, 18 anos que essa mulher frequentava a sinagoga, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e nunca tinha sido curada. Mas agora foi diferente, porque Jesus estava ali. Bem, a vida dá muitas voltas, né? E aquilo que hoje é importante para nós, amanhã pode não ter mais valor nenhum. E aquele, então, quando ele tomou a decisão de procurar Jesus, o Jairo, né? Os amigos, não vai nada não.
Mas ele disse: eu vou. Porque se é que existe alguém que pode restaurar a vida da minha filha, esse alguém é Jesus. E ali então, Jairo caiu em si e deixou de lado todas as coisas que eu já falei de religiosidade e reconheceu que a solução estava em Jesus. Reconhecer é apenas o primeiro passo para a solução do problema. Não adianta nada, porque o primeiro passo não é tudo. Nós temos que reconhecer, tomar a decisão de fazer alguma coisa. Ficar em casa não vai resolver o problema. Ficar parado também não. Então, lá na carta de Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Aqueles que se afastam da presença de Deus, Deus também não tem condições de operar na vida dessas pessoas. Nós cantamos também aí agora: eu vou quebrar o meu vaso aos seus pés. Eu vejo, não literal, mas eu vejo cada um de nós feitos de barro. Lá no Éden, quando Deus fez o homem de barro. Então eu vou quebrar o meu vaso, arrebentar a minha vida, me despojar daquilo que eu tenho como orgulho e as outras características que Jairo também tinha, e entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Porque só assim Ele pode habitar em mim. Aí eu vou saber o que dizer, o que fazer quando Ele está aqui comigo. E foi essa a situação de Jairo. Quando Jairo entendeu que só Jesus podia operar aquela mudança, ele passou então a vivenciar a cultura de Deus na família dele, a vivenciar as coisas de Deus para ele e para sua família. Aquele formalismo todo lá da sinagoga agora não servia mais para nada. Não servia mais para nada. O que ele precisava era de Jesus. Jesus vivo. Jesus milagre para a vida dele. Para todas as áreas da nossa vida, nós precisamos dele. Na nossa vida pessoal, na família, que era o caso de Jairo, lá no trabalho de cada um de nós, lá na escola, na sociedade, no comércio, onde quer que seja. E até é muito importante isso, que cada um de nós possamos ter essa consciência e entender que a importância de encontrar com Jesus através de um arrependimento genuíno e sincero é que quebra todas as amarras do diabo na nossa vida. Porque da mesma forma que aconteceu lá no Éden, hoje também, o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, ele não vai querer nenhum benefício para você. É só você olhar o que acontece com as pessoas que se desviam do caminho do Senhor e que andam por caminhos escusos. Só vão sucumbir. Só vão sucumbir. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, nós não precisamos esperar mais. Temos que ter perseverança e nos humilharmos. Que foi o que Jairo fez. Ele se humilhou, reconheceu que precisava da ajuda de Deus, mesmo tendo aquele problema que ele criticou
o milagre que Jesus havia feito, ele foi agressivo com Jesus, por ter curado aquela mulher num dia de sábado. Mas agora, queridos, a situação era outra. Jairo chegou aos pés de Jesus. E ele não chegou com arrogância, não chegou com o nariz empinado, nem exigiu prioridade no atendimento exclusivo, porque eu sou o líder, nada disso. Ele chegou por baixo, se prostrou aos pés de Jesus e clamou ao Senhor Jesus para que curasse a filha dele. Queridos, e a peneira de Jesus, ela só tem uma bitola. Todos nós, independente de idade, cor, origem, estado civil, cultura, nada disso. Somos todos iguais. Queridos, é o único lugar aonde nós somos todos iguais, aos pés de Jesus. E se nós quisermos nos dirigir a Deus através de Jesus, tem que ser do modo de Jesus, do jeito de Jesus. E Jairo, então, aqui ele reconhece a soberania de Deus e se dirige a Ele e clama a Ele. Amados, cristianismo, ele não é eu querer acomodar a Bíblia dentro da minha vontade. É ao contrário. A minha vida tem que ser colocada dentro da verdade bíblica, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Mas sabe, eu falei a Bíblia, mas tem muitos que nunca abriram a Bíblia. E há até aqueles que não acreditam nela. Mas, amados, quando vocês lerem, não precisa nem ler a Bíblia. Quando você ler a história da Bíblia, como esse livro surgiu, quanto tempo ele existe, o quanto ele já foi perseguido, você vai entender que não é um livro comum e nem um livro qualquer. Ele é a palavra de Deus. Por isso, queridos, a Bíblia é um manual de mudanças na vida que quer realmente se encontrar com Deus e colocar o seu problema diante dele, que foi o caso de Jairo. Quando nós abrirmos a Bíblia para lermos com interesse para a nossa vida, nós teremos uma mensagem, uma palavra de Deus para nós, para aquele momento, para aquele instante, uma palavra pontual de resposta para a sua vida. Quem ainda não teve essa experiência, procure tê-la. Hoje, você pega o smartphone, você acha a Bíblia em 4, 5, 10 versões diferentes. Escolha uma delas e leia. Escolha uma e leia. Pesquise. Mas nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. E olha, queridos, para nós entendermos isso, se for necessário, com choro e com lágrimas, Deus vai deixar você chorar. Ah, mas e se tiver que falir a minha empresa, meus negócios? Jesus vai deixar acontecer, para que você tenha esse encontro com Ele. E para que mude a sua maneira de viver. Deus permite que nós cheguemos ao fundo do poço, a fim de que lá nós possamos compreender que o cristianismo não é nós comandarmos a Deus com a nossa vontade, mas é Deus comandando a nossa vida através
do poder e da graça maravilhosa de Jesus e da ação do Espírito Santo. E é interessante também, quando eu fico rabiscando essas coisas aqui, fico vendo que muitas pessoas, eles vêm para a igreja porque gostam das músicas. E eu também, para falar a verdade, eu preferia estar cantando aí também junto com vocês, porque estava um louvor maravilhoso. Nós reconhecemos isso. E também nós reconhecemos que as pessoas que vêm, eles sabem que nós estamos falando a verdade. Nós não estamos falando abobrinhas, estamos falando a verdade bíblica. Mas, queridos, muitos não se dão por vencidos. Priorizam o quê? A religiosidade, a tradição, a posição social, o cargo que as pessoas ocupam na sociedade local. Eu tenho muito dinheiro, para que esse negócio de igreja? Mas olha, queridos, aqui nós vemos a história de Jairo, que ele não exaltou a pessoa de Jesus naquele momento em que Jesus curou aquela mulher encurvada. Mas a Bíblia, ela diz, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Então, hoje nós reconhecemos Jesus. Assim como Jairo também reconheceu. Ele mudou o paradigma, ele mudou a sua maneira de pensar. Quantos de nós até acreditam, mas não colocam em prática na sua vida aquilo que é a Bíblia, aquilo que Jesus, aquilo que Deus representa para nós? Uma grande parte. E o maior pecado não é nem esse. O maior pecado é não receber a Cristo, aquele que veio pelo plano de Deus para salvar a humanidade. É recebê-lo como único, verdadeiro, suficiente Salvador da sua vida. Foi isso que Jairo fez, tá? E acreditamos assim que você e eu, a cada novo dia, nós precisamos crescer em relacionamento com Deus. Nós não podemos nos acomodar e ficar estagnados onde nós chegamos. Para isso tem a igreja. Para isso tem a escola manancial. Nós temos a classe das 8 horas da manhã. A classe das 9 horas, onde aprofunda mais. Nós temos o treinamento de líderes. Na terça-feira nós temos o treinamento avançado de líderes na primeira terça-feira. E nas outras temos a terça-feira que vai aprofundar assuntos práticos da vida cristã. E tem um seminário teológico. Agora, se a pessoa se acomoda. Lá no dia a dia das empresas, aquele que se acomoda, logo é mandado embora. No serviço público também não prospera. Para poder crescer, ser promovido, a pessoa tem que estar aprendendo e praticando cada dia melhor. Por que quando é as coisas de Deus, nós ficamos de braço cruzado, vendo navios? Meus amados, nós precisamos crescer. E o que é que nos impede? Nós mesmos. Decisão. Jairo, o que ele fez? Clamou. Ele que precisava. E é eu que preciso e que vou correr atrás, buscar aquilo que eu preciso. E ele então implorou
insistentemente: Senhor Jesus, a minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Ele viu Jesus colocando a mão sobre aquela mulher, 18 anos encurvada. E a mulher levantou na hora. Por isso ele falou: impõe tuas mãos sobre a minha filha, e ela será curada e viva. Ele tinha testemunho, tá? Nós também, queridos, muitas vezes, eu já tive nessa situação de não ter força para nada. Mas aqui mesmo, tem pessoas aqui dentro que já me disseram: pastor, a única força que eu tenho é de me ajoelhar ao lado da cama e chorar. E é verdade, queridos, muitas vezes as palavras não saem, mas o que sai são as lágrimas. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, que mesmo o teu choro e as tuas lágrimas não são em vão, porque o Senhor, Ele também ouve o teu choro e as tuas lágrimas. Não desista, crê somente. Jairo, então, não desanimou. Os caras chegaram lá: ô Jairo, tua filha já morreu. Por que ainda está incomodando o mestre aí? Mas Jesus falou o quê? Não temas, creia somente, creia. Queridos, sempre haverão pessoas do teu lado, mas com a intenção de te desanimar, de fracassar, roubar a tua fé. Mas ouça sempre a voz de Jesus: não temas, crê somente. Aquela notícia que você recebe, também ruim, não tema, crê somente. Somente creia. Outra coisa, Jairo abriu a porta da casa dele para Jesus. Então convidou Jesus para entrar, ele foi buscar. E quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, só vão acontecer coisas boas. Sempre que Ele está dentro, vai acontecer milagre. E Ele não é invasor. Ele não invade a sua privacidade, o seu direito de livre arbítrio. É você que tem que tomar a decisão. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei, e ele comigo. Quando você convida Jesus para entrar na sua vida, você está resistindo ao inimigo. E o inimigo, ele quer o pior para você e para mim. Outra coisa também, aquele povo todo que estava chorando lá, sem fé. Quando Jesus disse: para que vocês estão chorando? A menina não está morta, está dormindo. Eles riram de Jesus. A Bíblia não fala isso, mas eu imagino assim, que Jesus podia ter falado para eles: olha, vocês entendem muito de morte, mas eu entendo de vida, porque eu sou a vida. E aquele que tem Cristo tem a vida. Aquele que não tem, não tem nada. Tá? Então, Deus não vai agir no meio da incredulidade. Por isso que eles tiraram para fora todo aquele ambiente, aquelas pessoas que estavam zombando. Você também, tire do seu caminho as pessoas que te colocam para baixo. A maioria de nós que dá ouvidos para pessoas fracassadas acabam também no fracasso. Mas quando você vai se aconselhar num discipulado com uma pessoa
experiente nas coisas de Deus, você só vai crescer, só vai melhorar. Ande com a pessoa certa, pessoas da mesma fé. O Salmo 1, versículo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Essas pessoas são pessoas de fé e que terão progresso. E assim, chegando já ao final, nós vamos ver uma coisa. Jairo recebeu o milagre. E o povo que estava ali ficou espantado. Que homem é esse que faz esse tipo de milagre? E eu quero dizer nessa noite também, as pessoas que te conhecem vão ficar de boca aberta quando virem o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Não temas, creia somente. Essas pessoas vão dizer: que homem é esse? Que mulher é essa que teve esta vitória? Eu não sei o que você gritaria para Jairo se você estivesse lá. Mas se eu estivesse lá, eu gritaria: Jairo, esse aí é o maior homem da história. Vai lá, Jairo, esse é o homem que o teu coração precisa. Chegue mesmo, ele é a solução do teu problema. Ele é. Por quê? Ele é médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então não perca a esperança. Jairo, ele saiu da casa dele e foi buscar o milagre. Além de encontrar o milagre, ele encontrou a vida eterna, a ressurreição em Cristo Jesus. Por quê? Deus sempre tem para nós mais e melhor do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele vai além, sempre, sempre. Agora, o que você espera nessa noite? O que veio buscar aqui? Claro, nós todos viemos aqui porque é um domingo de celebração, adoração a Deus. E eu não sei, de repente alguém pode estar precisando de alguma coisa. Alguém pode estar, talvez, com um problema não tão sério quanto o de Jairo, mas nós podemos ter problemas. Se você tem, eu quero nessa noite falar para você: clame por Jesus. Clame por Ele, porque Ele está aqui. Ele está aqui dentro de cada um de nós. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tudo que Ele disse isso, tudo que me pedirdes em oração, crendo, recebereis. E clamar não é em pensamento. Clamar é com a voz. Quero convidar a igreja a ficar em pé.